Doméstica, eu sou Alf, nesse 15 de julho de 2020. Crescimento do Ministério da Igreja de Jesus. O Senhor Jesus na cruz, Ele nos disse: Pai, por que me desamparastes? Me chamou a atenção esta observação que foi comentada por Billy Graham numa de suas últimas mensagens. Ele disse que este foi o momento de maior dor que Cristo sentiu, o abandono do Pai. E por que esse abandono na cruz? Ali o destino da criação humana foi lançado nas mãos, na alma, no corpo, no espírito de Jesus Cristo. O Pai ali o abandonou. Ele abandonou a sua criação humana. E como o Senhor Jesus confirma, ele diz que o Pai toda a autoridade deu ao Filho. E por que o Pai deu toda a autoridade de julgar vivos e mortos ao Filho? Porque o Filho era a única esperança de redenção da humanidade. Porque a santidade do Pai é perfeita e a sua criação é perfeita. Sendo assim, ele expôs, como diz o apóstolo, os principados, as potestades. E se ele expôs os principados e as potestades, ele expôs toda a sua criação naquele momento da cruz. Naquele momento, Deus o Pai, Espírito, Criador, Mantenedor, Eterno, Juiz eterno, luz perfeita, onde não há sombra de variação, de dúvida ou de qualquer trevas. Eterno, imutável, perfeito. Ali ele se distanciou de toda a sua criação humana e disse: julguem a minha santidade, julguem o meu Filho, pelo qual eu fiz todas as coisas. Vejam se ele não é bom. Olhem se ele não reflete a minha bondade. Vejam, eu o abandono para que vocês julguem. Julguem se ele é um tirano. Julguem se ele é um enganador. Julguem se ele é um louco. Julguem se ele não é nada, ou como diziam os fariseus, se ele é do mal. Julguem. Mas aí está a única esperança de vida eterna para a humanidade. Na cruz de Cristo. É por isso que os judeus ortodoxos farisaicos da época de Paulo condenavam a Cristo, cuspiam em Cristo, porque eles achavam que o seu sinédrio, o seu senado, o seu poder, a sua câmara, o seu rei César era perfeito, era santo,
era poderoso, era terrível, temível. Muita cultura maligna que há na Terra. Cultura inspirada em demônios e não em Deus. Muito menos na Torá. Julguem a Jesus na cruz. Julguem. Julguem se ele é desprezível. Julguem se ele é o autor da redenção, da nossa remissão. Julguem se as suas palavras e o seu ministério na Galileia foi verdade. Julgue a sua geração. Julgue ele na cruz se ele é verdadeiro ou mentiroso. Julguem ele na cruz se ele tem poder para cumprir suas promessas. Julguem Jesus na cruz se ele é verdadeiramente o Messias esperado, profético de Israel e dos gentios. Julguem Jesus. E se você estudar profundamente a palavra de Deus e tem dificuldade para se conseguir estudar a palavra de Deus, é preciso ter bons manuscritos em gregos, é preciso ter boas traduções desses manuscritos, é preciso ter compreensão sobre a crítica textual, saber se o texto recepto em grego e as suas traduções é mais confiável que as demais. Nestle Aland, Westcott Hort. É difícil saber isto. E é muito difícil ter essa consciência, essa convicção diante dos pastores que falam uma coisa, falam outra, diante das igrejas que dizem uma coisa, dizem outra. Mas se Deus lhe der a convicção da sua palavra, preservada no texto recepto e nas boas traduções desse texto, como King James de 1611, que preservava o texto recepto, a trinitariana em português. Se você tiver essa convicção e se você tiver esse estudo das Escrituras, você verá que Jesus é verdadeiro. Você verá que Jesus é Deus, que Ele é o Redentor, que Ele é o único caminho para a nossa vida eterna. Que Ele é o Messias de Israel e dos gentios. Que Ele pagou o preço dos nossos pecados, da queda de toda a criação humana e do cosmos diante do Pai Santo, e redimiu toda a sua criação, mas para os que creem. Portanto, cuidado com o seu julgamento da cruz de Jesus. Cuidado, porque ele vai ter consequência eterna para a sua alma, vai ter consequência eterna para a sua consciência, para a sua existência. Por isso eu estou lhe pedindo, aceite a loucura da cruz, aceite a vergonha e o escândalo da cruz, que é o Evangelho de Cristo, do qual Paulo se gloriava, não na sabedoria da natureza, dos doutores da ciência, da economia, da física, da química, do comércio, da popularidade, da política, do militarismo ou do pacifismo,
ou das falsas religiões, hinduísmo, islamismo, budismo, xamanismo e todos esses falsos ismos, jogue no lixo, porque a única ligação para o Pai é a cruz de Cristo Jesus. É a única. E se você não crê nesta cruz de Cristo para a salvação da sua alma, você perecerá eterno castigo e tormento. Você continuará existindo, creia, saiba ou não. Por isso eu lhe peço, examine as Escrituras, examine as traduções, os bons manuscritos da Escritura em grego e em português. E confirme que a cruz de Cristo é o único caminho para a salvação da nossa alma e vida eterna. E que Ele é verdadeiro, e Ele é Deus, e Ele é o Messias de Israel e de todas as nações. Ele morreu e ressuscitou, conforme as Escrituras. Constituiu a melhor geração que jamais foi criada na terra apostólica. Jamais haverá outra geração como aquela, nem a de Bill Gates, nem a dos computadores da Apple, nem da tecnologia chinesa, de biovírus, de força e poder de morte e destruição, nem da magia africana, ou europeia, ou asiática. Jamais sairá uma geração como a apostólica e messiânica, com o Messias Jesus, a geração da cruz, que nos salva, que nos glorifica, porque, como diz Paulo, se nós morremos na cruz com Cristo, em consciência, em fé, Ele nos ressuscitará para a glorificação eterna com Ele na sua glória que recebe do Pai. Porque Ele venceu os principados da morte e do inferno e tomou a chave da morte e do inferno. E a porta que Ele abre, ninguém fecha, e aquela porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele é o juiz dos vivos e os mortos. Ele é o nosso Deus eterno, o Logos Elohim Criador e o nosso querido Redentor, que venceu na cruz, venceu o desprezo que o Pai concedeu naquele momento, para que nós o julgássemos. Ele venceu as trevas, ele venceu o sol, ele venceu a terra, ele estremeu a terra e escureceu o sol. E ele provou no terceiro dia que tem poder de nos justificar na cruz do Calvário, ressuscitando dos mortos, e ascendeu aos céus para nos dar esse Espírito Santo da consciência convicta da cruz, da santificação e da esperança de vida eterna e de reino e trono celestial, com galardão da coroa da glória, da vida, da alegria e do gozo eterno, do louvor a Cristo Cordeiro, com os 24 anciões e os querubins, serafins, arcanjos e todos os anjos benditos, 20 bilhões de infantaria celeste. Amém. Se você creu, aceitou essa cruz, se você quer se reconciliar, ou se você já está na paz dessa cruz, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre, com seus amigos, seus familiares. Compartilhe essa mensagem para que eles tenham vida eterna. Esse que vos falou, Aleph, oferecimento Ministério Igreja de Jesus.
Senhor levante o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, resplandeça o seu rosto e te dê o shalom, a paz. Amém e amém. Na cruz da nossa redenção, perdoe os nossos pecados. Amém.